30 de agosto, sua esposa, sua carne. Efésios 5, 28 a 30, diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, Paulo aqui está encorajando os maridos a viverem de maneira diferente do costume da época. Na época em que Paulo viveu ali, o costume não era só um costume, era a coisa legal, era aprovado pela sociedade, era aprovado pelas leis do país, pela religião, de que o pai ou o marido tinha a autoridade de maltratar a esposa ou os filhos, bater, castigar e até matar. Ele não tinha penalidade nenhuma, porque era um costume daquele tempo. O que Paulo está fazendo nessa metáfora é dizendo para que quebre esse costume. Embora seja algo legal ali, não façam assim. Sigam outro exemplo, que era o exemplo de Jesus Cristo, que a si mesmo se deu pela igreja, pela esposa. Que os esposos pudessem sofrer pela esposa e não fazê-la sofrer. Dar a vida para a esposa e não tirar a vida da esposa. Porque Cristo é o exemplo perfeito do marido. E Cristo deseja implantar esse padrão nos casamentos, sem violência, com amor, sem morte, mas com vida. Ninguém odiou o seu próprio corpo, só se for uma pessoa normal, uma pessoa com problemas mentais, começar a beliscar a pele, começar a se cortar, ou até o suicídio. É uma pessoa que está fora de si, é uma pessoa que precisa de tratamento. Não é para esses casos que Paulo está falando. Para uma pessoa normal, ele não vai odiar a sua própria carne, ele não vai maltratar a sua própria carne, ele vai amar, ele vai alimentar, ele vai cuidar, ele vai se limpar, se lavar, se vestir, se perfumar. Veja, se o marido faz isso com ele precisa fazer muito mais pela sua esposa, que é a sua própria carne. Os dois são uma só carne. Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, porque vocês são uma só carne. Então, trate bem a sua esposa, como Cristo trata bem a sua igreja. Então, Paulo diz que mude de comportamento. Você agora é uma nova criatura. Mude. Não seja como aqueles que não conhecem a Jesus Cristo.
Nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Temos uma esperança para desfrutar a realidade na vinda de Jesus no nosso casamento com Ele. Então, o casamento que Jesus deseja é que trate bem a sua esposa, como você trata bem você. Não seja egocentrista. Procure o bem da sua esposa. E lógico que a esposa procura o bem do marido também. Porque essa união é o que Deus deseja. Jesus quer unir em si todos os seres criados do universo. Quer criar um ambiente de união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todas as criaturas. Por enquanto, quem está fora dessa união são aqueles que não aceitam Jesus, porque todo o universo está já unido. Só falta Jesus voltar para buscar aqueles que já estão unidos. Mas até lá temos chance de, se estivermos longe, nos unir com Jesus. Então, o modelo de tratamento do esposo para com a esposa é o amor. Ame a sua esposa como a si mesmo.